Fala galera, tudo bem? Beleza? Bom, vocês viram aí imagens da Flá TV do treino do Flamengo, viu que Gabigol tá bem, viu que Gerson tá bem, viu que Felipe Luiz tá bem. Então haverá novidades certamente na escalação do Flamengo no jogo contra o Fortaleza no próximo sábado às 5 horas da tarde. Claro, né, o técnico Domenech Torrent mexendo bastante na equipe, evidentemente que ele faria essas alterações por princípio, né, pela questão de poupar jogadores, rodiziar o time, escalar sempre que estiver o mais próximo possível do 100% fisicamente. Mas você vê que Gerson, Gabigol, Felipe Luiz, que ficou no banco de reservas na partida contra o Bahia, serão opções para esse jogo, tá? Bom, vamos falar aqui sobre as duas coisas mais importantes deste vídeo, né, que foram colocadas no título. Primeiro falando sobre a campanha do Flamengo, o fato de o time ser o mais temido fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Você vê aí o Flamengo com uma campanha de 9 pontos em 12 possíveis, ou seja, 75% de aproveitamento nos jogos fora de casa, né? São vitórias contra o Curitiba, o Santos e o Bahia. Só sofreu gols em uma delas, né, no jogo contra o Bahia, mas em contrapartida fez 5. Tem 7 marcados contra 3 sofridos. É uma campanha excepcional do Flamengo fora de casa. É claro, né, que a gente pode falar aqui sobre o fato de não haver público nos estádios, que isso torna o ambiente menos hostil. Mas tem viagem, né, com o jogo a cada 3, 4 dias. Tem a viagem, tem o deslocamento, tem o fato de ficar num hotel, tem o fato de se expor, né? Então, é claro que é melhor jogar em casa, evidentemente. Em contrapartida, o Flamengo tem a pior campanha em casa, né? Tem apenas 2 pontos conquistados em 3 possíveis, o empate, né, contra Grêmio e Botafogo e a derrota para o Atlético Mineiro na primeira rodada. Então tem um aproveitamento de menos de 30%, né? Isso deve melhorar, é óbvio que vai melhorar, né? Mas é importante ressaltar isso, né? A questão da campanha do Flamengo, o fato de jogar bem fora de casa, dentro de casa, quer dizer, o jogo contra o Atlético Goianiense, né, nos parece cada vez mais um ponto completamente fora da curva, né, uma coisa completamente descabida, até porque o Atlético Paranaense está na zona do rebaixamento, o Atlético Goianiense, perdão, está na zona do rebaixamento. Então, sabe, gente, aquilo ali é um ponto fora da curva, aquilo ali equivale aos 3-0 que o Jorge Jesus tomou do Bahia na temporada passada, né? Aí no período de adaptação, o Flamengo fez péssimos jogos no início do Jorge Jesus, a gente já falou sobre isso aqui, Corinthians, Emelec fora de casa, Bahia, então vamos com calma aí, né? E é impossível, gente, dizer em 7 rodadas que foram disputadas, tem times com menos jogos, o que vai acontecer ao final de 38, né? Isso é um erro que foi cometido ano passado, quando antes da pausa para a Copa América todo mundo falava que o Palmeiras ia ser campeão. Vamos parar com essa história, né? Vamos deixar o Domi trabalhar. O Flamengo fez sua melhor partida contra o Bahia, cometeu erros defensivos já destacados por aqui. E eu acho que é importante, evidentemente, ter paciência, tá? Agora, o segundo assunto mais importante desse vídeo diz respeito ao comparativo de Isla versus Rafinha, que é possível sim, até pelo número de minutos de cada um em campo no Campeonato Brasileiro até aqui. E 2 partidas disputadas de cada um. Detalhe que o Rafinha estava muito mais bem entrosado do que o Isla, estava mais em forma do que o Isla. O Isla não jogava uma partida desde 14 de março, né? Pelo Fenerbahçe, ficou 5 meses parado, sem jogar futebol, não sem treinar, mas sem jogar uma partida oficial, né? E eu vou colocar os números aí para você, começando pelo Rafinha, que disputou 68 minutos em 2 jogos, né, contra o Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, inclusive sofreu naquela partida contra o Atlético Mineiro no Maracanã, o gol do Atlético Mineiro saiu pelo lado direito. 0 assistência, toques na bola 62, grandes chances criadas 0, passes decisivos meio, ou seja, 1 em 2 jogos, interceptações 0. 0 interceptação o Rafinha nesses 2 jogos que disputou com a camisa do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Ninguém está falando aqui que o Rafinha é mau jogador, pelo amor de Deus. Estou falando que há vida sem o Rafinha, tá? Porque para muita gente não havia isso, tá? Rolou até uma discussão sobre quem foi o maior lateral direito da história do Flamengo, teve gente falando sobre isso. Aliás, daqui a pouco eu vou falar mais sobre a história de laterais direitos no futebol brasileiro, tá? Agora, o Isla, o chileno Isla, números dele, a gente fala em 54 minutos jogados, ou seja, 14 a menos do que o Rafinha, 2 assistências, as 2 no jogo contra o Bahia, toques da bola 53, ou seja, 9 a menos do que o Rafinha, grandes chances criadas, 2,
passes decisivos, 1,5 por jogo, ou seja, 3 nos 2 jogos, as 2 assistências, né? E o passe que ele deu, o cruzamento, para o Gabigol perder aquele gol escandaloso, né? Na partida contra o Santos. Interceptações por jogo, 2. É um desempenho espetacular o do Isla nesses primeiros jogos com a camisa do Flamengo. Parece que o cara tá aí há 2 anos. Já você compara os números de alguém que estava no Flamengo há 1 ano versus, ou quase 1 ano, versus de alguém que chegou agora, que não jogava há 5 meses, é de saltar os olhos, né, gente? Então, o Isla... Não sei se vai começar a partida contra o Fortaleza. Amanhã, aliás, um vídeo sobre o pré-jogo de Flamengo e Fortaleza. Ah, vocês querem live? Me fale aí. Live talvez eu consiga fazer 8 horas da noite de pós-jogo. Vamos falando aí, tá? Deem Põe lá no comentário se vocês querem ou não. Vou ver se eu consigo, aí eu confirmo amanhã, tá? E é isso. Então o Isla muito bem adaptado ao time do Flamengo já. Repito, não sei se vai começar o jogo contra o Fortaleza, mas é um jogador importantíssimo, né? Que ajuda a melhorar. Me surpreendeu, tá? Me surpreendeu. Eu nunca achei o Isla o grande lateral, espetacular, fora de série, mas o currículo, né? Fala sobre si, né? Jogador que atua na Juventus, ganhou 2 edições de Copa América com o Chile, disputou 2 Copas do Mundo, elogiou bastante o Bielsa, né? Marcelo Bielsa, o que é um trunfo pro Isla, né? Pô, elogiar o Bielsa, significar que adora as ideias do Bielsa, eu as adoro, né? Bielsa que influenciou gente também como o Pep Guardiola, né? O Bielsa que é um cara que prefere jogar o bom futebol, o desempenho, um discurso que bate muito com o nome, né? Ganhar por 4-3 do que ganhar por 1-0. É a antítese desses técnicos ultrapassados e covardes aqui do futebol brasileiro. Falando sobre laterais direitos, né? A gente falava aqui do Rafinha, 35 anos, Isla, 32, e se destacando os dois demais no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, né? Jogando aqui no Brasil, o que mostra a carência de laterais direitos, e o Brasil é pioneiro na formação de laterais direitos fora de série, né? A gente fala de Dessor, de Djalma Santos, Carlos Alberto Torres, que jogou no Flamengo como zagueiro, aliás, Leandro, que para mim é o melhor de todos, Jorginho, pô, o Flamengo teve 2 laterais direitos, né, na sequência, Leandro e Jorginho, dentre os melhores da história do futebol, e os 2 jogaram juntos, né? O Leandro como zagueiro, o Jorginho como lateral direito, assim conquistaram o Campeonato Brasileiro de 1987, o Jorginho inclusive fazendo gol contra o Botafogo de cabeça, né? Daniel Alves, Cafu, por que não? E hoje, quem é o lateral direito que você fala no futebol brasileiro que é uma unanimidade? Tanto que o Daniel Alves foi o melhor jogador da Copa América jogando como lateral direito, né? Nem joga mais assim no São Paulo, né? O meia. Então fica o questionamento, né? O problema de formação de jogadores do futebol brasileiro, eu falo bastante sobre isso na rádio, na televisão. O Brasil hoje, o futebol brasileiro hoje, tem apenas um craque, que é o Neymar, né? Se você pegar até a Copa de 2006, quantos craques havia na seleção brasileira? Uma coisa que é falar sobre metodologia de treinamento, barreira do técnico, não tinha a menor condição mais, né? Mas quantos craques você tinha naquela seleção? Você tinha o Ronaldo, que se apresentou com mais de 100 quilos, é verdade. Tinha lá o Kaká, Roberto Carlos, né? Ronaldinho, tinha craques daquele time, Adriano, né? Hoje você tem o Neymar só, né? Então vivemos uma crise sim, e essa questão da lateral direita é muito séria, é muito importante, né? O Brasil tanto é pioneiro na formação de grandes laterais fora de série, você pega no mundo assim, quem foram os grandes laterais direitos da história do futebol fora os brasileiros, né? Você tem o Lan na Alemanha, você tem o Zanetti da Argentina, o Ferrara, que jogou na Itália, no Napoli e na Juventus, você tem o Bert Vogts, né, que jogou na seleção da Alemanha, campeão em 1974, mas não era um virtuose, né? Então você tem ali uma hegemonia dos brasileiros nessa posição, e há muito tempo, né, não se forma um lateral direito do futebol brasileiro que você olha e fala, olha, esse é o cara, né? Hoje não, hoje a realidade no futebol mundial é outra. Você tem um fora de série surgindo aí, o Alexander Arnold, né? Surgindo não, já é uma realidade, mas ainda muito novo. No time do Liverpool tem o Hakimi, né? O Achraf Hakimi, que foi para a Inter, que era jogador do Borussia Dortmund. Então você tem grandes laterais direitos aí no futebol mundial. Falar rapidamente sobre essa camisa aqui, ó. Vocês estão vendo, final da UEFA Champions League 2015, Berlim. Foi a primeira final de Champions League que eu cobri, foram 3. Essa 2015 sempre é no ímpar, né? 2015, 2017 e 2019, em loco, né? Essa aqui foi em Berlim, 2017 Juventus e Real Madrid em Cardiff, no País de Gales. Qualquer dia eu falo sobre essa cobertura.
e no ano passado em Madrid, né? Entre Liverpool e Tottenham. Mas essa aqui foi especial, foi a primeira. Berlim é uma cidade maravilhosa, se você não conhece, tiver condições, claro, vale muito a pena ir. Uma cidade espetacular que mistura história, organização, beleza natural. É um espetáculo. E esse jogo foi espetacular, né? O time da Juventus era muito bom. Para quem não se lembra, o Chiellini não jogou essa partida, né? Zaga tinha Bonucci, Barzali, lateral direito, o goleiro era Buffon, né? O melhor da história para mim. Lateral direito, Steiner, o Evra, o lateral esquerdo. Falando de cabeça aqui, tá, gente? Aí tinha no meio-campo Marquinhos, Pirlo, Pogba, Vidal, no ataque Morata e Tevez. Era um timaço. Esse time tomou de 3-1 do Barcelona, com gols do Rakitic, do Suárez e do Neymar, né? O Neymar fazendo aquele gol no final do jogo, né? Fez o gol, acabou o jogo. Neymar, que foi um dos artilheiros daquela Champions, com 10 gols. Para mim, o canto do cisne de uma era de ouro, já não era mais, evidentemente, era o Guardiola. O Luiz Henrique era o técnico do Barcelona, mas para mim o canto do cisne de uma era de ouro do Barcelona, né? Era essa que começa ali com o Ronaldinho, né? De 2003 até 2006, quando ganha, né, o UEFA Champions League, e depois com o Guardiola, tinha aquele time do Rijkaard, né, com o Eto'o, Ronaldinho, Larsson, Gilly, com o Puyol sempre, né? E depois o time, para mim, o melhor time de todos os tempos que eu vi, o time do Guardiola. Para mim, a grande exibição de um time de futebol que eu vi em todos os tempos foi a vitória do Barcelona sobre o Manchester United por 3-1 na final da UEFA Champions League de 2011, em Wembley, na Inglaterra ainda, né? Uma das grandes atuações que eu vi de um time de futebol. Ah, Bernardo, qual o grande jogo? Eu já falei de 3 que eu fui em loco, né? Do Flamengo. Qual o grande jogo do Flamengo que você viu pela televisão? Flamengo 3, Atlético Mineiro 2, semifinal do Campeonato Brasileiro de 1987 no Mineirão. Aquilo era teste para cardíaco. Beleza, pessoal? Muito obrigado mais uma vez pela moral. Qualquer momento vai pingar aí um vídeo de pré-jogo de Fortaleza e Flamengo, com análise, claro, do Fortaleza, do Flamengo, né, para essa partida, o Flamengo podendo enfileirar a 3ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, entrando de vez já aí no grupo, né? Não vou nem falar na briga por título. O Flamengo, se nada acontecer dia normal, briga pelo título, mas aí já podendo entrar definitivamente no topo da tabela, beleza? Valeu, pessoal, um abraço, até mais, tchau.